Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de maio de 2023. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos também promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site você também vai encontrar um link permanente para assistir, para participar conosco dos estudos da Revista Espírita, do estudo do Livro dos Espíritos e outros estudos que a casa também venha a propiciar este conhecimento para vocês. Então, se você está assistindo de forma gravada, saiba que nós nos encontramos aqui todo sábado às 14h30 para estudar em conjunto com esses amigos que aqui estão a Revista Espírita, escrita por Kardec, né, codificada por Kardec, mas escrita a várias mãos de vários espíritos. Então, nós estamos no ano de 1861 da Revista Espírita. Nós já estamos no encontro de número 10 e hoje nós vamos iniciar um novo tema. Nós terminamos, então, na aula passada, ali uma comunicação de um espírito, né, e agora nós vamos iniciar um novo tema que Kardec traz como ensino espontâneo dos espíritos. Então, são ditados recebidos ou lidos na sociedade por vários médiuns. Então, são comunicações normalmente curtas, com um grande teor aí de informação, né, de ajuda aí para a nossa evolução, que Kardec trazia nas revistas. Ele não catalogava daí, assim como ele costuma catalogar, se é uma comunicação, se é uma evocação e tal. Então, ele trazia como ensino espontâneo, eram espíritos que espontaneamente vinham passar a sua informação. Vou pedir para a Sônia iniciar, então, a leitura para nós hoje, Sônia. Ok, então, boa tarde a todos. Vamos, então, ao ensino espontâneo dos espíritos, ditados recebidos ou lidos pelos médiuns, né? Então, uma comunicação com o título Os Três Tipos, médium, Sr. Alfredo Didier. Há no mundo 3 tipos que serão eternos. Esses 3 tipos, grandes homens os pintaram, tais quais eram em seu tempo, e adivinharam que existiriam sempre. Esses 3 tipos são, inicialmente, Hamlet, que diz para si mesmo, to be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, eis a questão, né? Depois, Tartuffe, que é um personagem de Molière, que representa o falso religioso, que resmunga preces enquanto medita no mal. E, por fim, Dom Juan, que é um personagem arquetípico de antigo conto espanhol, que representa o sedutor cruel na busca apenas do prazer sexual. Então, o Dom Juan, que a todos diz, não creio em nada. Molière, que o nome verdadeiro era Jean-Baptiste Poquelin, que viveu de 1622 a 1673, era um comediógrafo francês, mais conhecido, então, como Molière, né? Molière achou sozinho 2 desses tipos. Aviltou Tartuffe e fulminou Dom Juan. Sem a verdade, o homem fica na dúvida, como Hamlet, sem consciência, como Tartuffe, e sem coração, como Dom Juan. Hamlet está em dúvida, é verdade, mas procura, é infeliz. A incredulidade o acabrunha. Suas mais doces ilusões se afastam cada vez mais, e esse ideal, essa verdade que ele persegue, cai no abismo como Ofélia, e fica perdida para sempre. Então, enlouquece e morre como um desesperado. Mas Deus o perdoará, porque teve coração, amou, e foi o mundo que lhe roubou aquilo que queria conservar. Os outros 2 tipos são atrozes, porque egoístas e hipócritas, cada um a seu modo. Tartuffe toma a máscara da virtude, o que o torna odioso.
Dom Juan em nada crê, nem mesmo em Deus, só acredita em si mesmo. Jamais tivesses a impressão de ver nesse famoso símbolo que é Dom Juan e na estátua do comendador o ceticismo diante das mesas girantes? O corrompido espírito humano frente à sua mais brutal manifestação? Até o presente, o mundo não viu nele senão uma figura inteiramente humana. Credes que não se deve neles ver e sentir algo mais? Como o gênio inimitável de mulher não teve nessa obra o sentimento do bom senso dos fatos espirituais, como tinha sempre dos defeitos deste mundo. Assinado Gerard de Nerval. É interessante, né? Ele acha que existem não só esses três tipos, mas que esses três tipos existem, né, na humanidade até hoje, né? E acho que é verdade mesmo, né? Tem aqueles que se apegam só às questões sexuais e ainda ficam se dizendo muito virtuosos, né? E, eu não sei, eu quero que vocês comentem aí, né, o que vocês acham, mas é bem interessante, né? É interessante, sim. Inclusive, a maneira que ele pega de fatos literários, né? Figuras figuradas, figurativa das coisas assim. Personagens, né? Eu mesmo, quando eu já li alguma coisa dessas obras, mas você lê ali, você não parece que não vai, não tem. E ele consegue captar isso, né? Como é que ele consegue captar a essência do autor quando fez naquela época, né? As obras, né? E trazer por uma questão atual, né? Que nós estamos falando. Espiritual, moral. Personalidades. A personalidade, né? Também bacana isso. Isso nesse ponto, nas épocas mais antigas, eles valorizavam muito essas questões da literatura, né? Essa literatura, ela tinha essa questão da alma de quem escrevia, dos sentimentos, né? E as pessoas, os críticos, captavam, né? Que hoje isso realmente faz falta, né? E hoje a literatura hoje é terrível, né? É só fora algumas obras de ficção aí que você traz, que é esse lado figurativo, né? O Lelo gosta muito dessas coisas de obras de ficções aí, eu também gosto, algumas coisas assim, que traz, né, mas essa outra parte aí que ele traz da moral, da que ele colocou ali, é fantástico, é bacana ver como a gente conseguir captar isso, né? Que a gente não consegue captar, né? Interessante que ele... Assim como, quem lê como romance, né, não, às vezes não capta isso, né? Diga, Léo. Interessante que ele fez uma separação ali de dois que seriam atrozes, né? Porque um cultua somente o corpo e a beleza, e vamos dizer assim, né? Não se importa com o outro qualquer. E o outro também é ruim por causa das máscaras que cria. Mas ele traz ali na frase, né? Na célebre frase de Hamlet, né? O ser ou não ser, eis a questão, a qual eu também ligo lá na parte de Sócrates, né? Só sei que nada sei, né? E isso é uma coisa interessante, né? Porque o que a gente sabe hoje, né? Nós, espíritos, temos um conhecimento já um pouco aprofundado da questão espiritual, né? Ainda hoje eu estava escutando ali o Haroldo ele tem uma playlist que ele fez o estudo do nosso lar inteiro, né? E aí eu estava escutando um dos vídeos dele ali e ele trazendo exatamente isso, né? Essa questão do conhecimento, né? De que quando a gente parte para o lado de lá, o espírita ele tem um pouco mais de conhecimento, mas ainda a gente não sabe tudo que está do lado de lá, né? A gente tem essa noção. E interessante que Hamlet ali, quando veio dizer assim, só sei, né? O dele não, o dele é ser ou não ser, eis a questão, a escolha, né, que nos dá. O que você quer? O que você quer ser? Né? Qual a luta que você quer travar? Né? Para que você está aqui? Né? Então, são coisas que, se a gente parar para pensar na frase em si e começar a fazer as perguntas que aquele cunho da frase tinha, a gente começa a retirar os nossos monstros, nossos medos que a gente tem, né? E parar para pensar, porque tem coisas simples que às vezes a gente não pensou ainda, né? Parar para pensar assim, coisas muito básicas que a gente ainda não pensou. E às vezes precisa desse estopim para a gente começar a fazer esse exercício de filosofia, esse exercício de pensamento, e aí ter esse autoconhecimento. Estava escutando também essa semana ali o Divaldo falando sobre essa questão do autoconhecimento, e ele falando exatamente isso.
que era a questão como se fosse um veículo, né? Por que um veículo, se você manter as manutenções certinhas dele, ele dura muito tempo? Porque você tem um autoconhecimento dele de que a cada tempo você tem que fazer a manutenção, trocar o óleo, trocar o pneu, E o nosso autoconhecimento, aquilo que nós temos que fazer a nossa manutenção diária, semanal, mensal, será que a gente está fazendo essas manutenções? E aí que a gente vai se caindo, vai se destruindo, né? Até em termos de estudo, você falou uma questão filosófica, a própria doutrina espírita, o livro dos espíritos, até ontem nós estávamos estudando o livro dos espíritos, no estudo que nós temos aí na sexta-feira à noite, e aí ali tem usando aquela parte ali que faz as questões do retorno do espírito ao mundo espiritual, né, e as perturbações. Fantástico aquilo ali. Então a gente vê assim, a maneira que o Kardec colocou, e eu tenho até as respostas dos espíritos, que você falou a parte filosófica, ele responde sempre com muitas perguntas, porque a pergunta instiga você, isso faz parte da filosofia, a você buscar outras respostas. Então a gente fica vendo ali a questão das perturbações e a profundidade daquele texto. Ontem até eu depois fiquei estudando um pouquinho mais, depois que eu terminei a obra, observando aquilo, que quando eu estava ali apresentando, falando ali, aquilo, muitas coisas assim, parece que vai nos abrindo, dando mais vontade de aprofundar aquilo, de algumas interpretações errôneas, né? Quando o Espírito responde para Kardec que a resposta de como do mundo espiritual, da individualidade do Espírito, claro, vocês têm isso nas comunicações espírita, né? Quando você tem comunicações espírita, você percebe a individualidade da diversidade dos espíritos, mais ou menos no sentido que respondem. E aí a gente percebe, às vezes, que no movimento espírita, muitas casas espíritas abandonam os grupos mediúnicos, né? Que seria a maneira de você ter essa comprovação. Com a coisa você estudar. Primeiro que a pessoa não estuda aquilo. Não, olha, eu olhando aquilo, eu falei, puxa vida, aqui está todas as questões das perturbações, o que acontece, a diferença. E até ele fala que os espíritos, o espírita, né? Que diz que o conhecimento do espiritismo é um fator muito grande para você não ter essa perturbação prolongada no mundo espiritual, porque você já conhece. Mas será? Né? É que nós estamos falando da literatura antiga. Eu estou colocando isso porque eu estou falando da literatura antiga. Falta isso, falta nós pegar aquilo ali, estudar, que nem nós estamos falando aqui, que nem o Espírito falou ali agora, olhar aquilo ali, ó, né, a obra, a parte filosófica rica, fazer, puxa, tão bonito, né? Uma filosofia. E às vezes nós intitulamos espíritas e temos medo da morte, temos medo, né? Temos medo. É verdade, então, poxa vida, né? Vivemos, né, tem um capítulo que nós terminamos ontem que fala sobre o materialismo, né? O excesso do materialismo, com que as pessoas se apegam. Então, eu acho assim, olha, falta realmente isso, né? Estou fazendo isso porque nós estamos comentando, fazendo link com o que eles pegavam e faziam com a literatura antiga, né? As literaturas antigas, e trazia essa parte filosófica. Então, acho que tem que abrir mais esses debates mesmo, realmente, né? De estudar, se aprofundar, né? Eu acho muito rica, por isso que não é uma religião, é uma filosofia, né? E a filosofia tem disso, né? Que nem o que ele colocou ali, faz coisa que a mente pensar, fala, puxa, mas isso não faz sentido, isso não faz, isso aqui faz. E se acontecer isso, se acontecer aquilo, como é que é? Isso que o Kardec fazia, né? A grandeza da filosofia espírita está nisso, né? Da doutrina espírita está nessa parte filosófica, né? Olha que coisa bacana, né? É interessante que você comentou ali sobre, na medida que você vai estudando, você vai tendo mais curiosidade e querendo se aprofundar mais, né? E eu, essas semanas atrás, eu estava escutando um podcast de um americano lá falando sobre a inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial, ela tomou uma proporção gigantesca aí nos últimos 2 anos, né? Então, agora com o lançamento aí do chat GPT e todas as afluentes que saíram deles, né? Que antigamente, né, a gente ia no Google, fazia pesquisa ali, por exemplo, o que é o espiritismo, e o Google já traz para ti ali vários sites onde está escrito mais ou menos isso e um pequeno resumo, né? E hoje, com essa inteligência artificial, você consegue perguntar para ela e ela te responde como se fosse uma pessoa perguntando, né? Aí você chega, ela fala e resume para você. Aí você fala para a inteligência artificial,
Então, você não consegue resumir em 2 parágrafos isso para mim? Ela vai te resumir em 2 parágrafos. Aí, se você colocar, você consegue deixar esse texto um pouco mais fácil para pessoas, para crianças entenderem, e ela vai transformar aquele texto. Então, a inteligência artificial já tomou uma proporção gigantesca. Ou seja, tudo está ali. Então, você não precisa fazer muito esforço mais. E aí, eu, na minha ignorância, né, pensando, falei, poxa, agora acabou o esforço, né, de quem vai estudar e tal, porque o robô está fazendo tudo, né? Lógico, vai ter ainda os pensadores, os estudiosos que vão ter o material, mas quando eu quero acesso ao material, a inteligência artificial vai acessar. E aí, esse senhor que estava dando a entrevista, ele falou o seguinte, que agora nós vamos passar por uma fase da humanidade em que a humanidade vai ser dividida entre os curiosos e os não curiosos. Por quê? Porque está tanta coisa à disposição de forma fácil para você aceitar, para você acessar, que quem for curioso e acessar e estudar e ver o que está sendo entregue vai evoluir, e aqueles que não são curiosos não vão conseguir evoluir. Você vê que interessante isso, né? Então, Lelo, mas aí que eu estou falando da grandeza, da maneira que foi colocada o livro dos espíritos, e a doutrina espírita usa muito isso, de perguntas e respostas. Porque a pergunta e resposta, aí vai você utilizar a inteligência. Você entendeu o raciocínio? Não é você ler uma obra de literatura, ele pode abreviar, né? Pegar lá o Hamlet, o outro lá, e fazer tudo abreviar um estudo. Agora, quando você faz a pergunta e responde com outra pergunta, instiga você sempre a usar a inteligência, porque senão você não pega o conhecimento. Então a resposta não são respostas diretas, né? É que nem isso funciona bem nas questões das ciências exatas, né? 2 mais 2 é 4, não sei o quê, como é que faz uma casa, como faz não sei o quê, isso aí é perfeito. Ele vai dar tudo que você não precisa utilizar lá a calculadora e tal. Mas na parte humana, vamos dizer assim, é muito complexo, porque cada um vai acontecer, eu concordo com você, vai acontecer isso, aquelas pessoas que são realmente preguiçosas, não vai querer pensar, prefere usar a resposta do outro do que ele imaginar, né? Usar a inteligência para puxar o raciocínio lógico, né? Então, porque tem que usar, né? Se você pergunta, que nem você falou, quem sou eu, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Aqui que a resposta pode dar uma resposta para você, mas será que vai satisfazer? Sim, ele, na verdade, ele pega tudo que tem de informação, faz uma triagem, né, e coloca ali. Agora, nem sempre aquilo ali, você vê, dependendo da base, de onde ele se informa, né, tira todas as informações, nem sempre aquilo obrigatoriamente é uma verdade, né, porque depende como você vai alimentar as informações para deixar ali para a inteligência captar, né. Então, não sei, tudo é questionável, né? Eu acho que é mais fácil de você também manipular as informações nesse sentido, inclusive as atuais, muita gente diz que já estão sendo manipuladas, né? Porque descarta certas coisas, e a gente sabe, existe, principalmente as coisas que são politizadas, né? Eles deletam totalmente o que não interessa e o resto fica ali. Aí nós vamos viver num mundo como naquele livro, 1984, que eles apagavam tudo do passado que não interessava e reescreviam o passado de uma outra forma, para que e aí os que iam nascendo e iam tendo aquelas informações ficavam achando que no passado tinha acontecido uma coisa que realmente, na verdade, não aconteceu, né? Então, tudo isso, claro, a informação a tecnologia em si é neutra, né? Vai depender de quem estiver comandando, administrando tudo isso, né? Então, sempre é um risco, né? E a história é escrita por os vencedores, né? Então, Sim, agora, se você tem acesso a livros, né? Se você puder ter acesso a livros, você vai buscar todos os aspectos dos livros, né? Os que falam a favor, os que falam contra. Agora, se você vai buscar tudo na internet, e a internet for manipulada, você vai ser comandado como um robozinho, mais robô do que inteligência artificial, né? Porque você vai acreditar em tudo aquilo que está ali, né? E hoje já acontece muito isso, né? Então, interessante, assim, até, por exemplo, você vai olhar lá, procurar, por exemplo, o Dia da Mulher, você vai olhar lá o feminismo, tá? Eles contam a história que
eles querem tornar oficial, e aquilo não é totalmente uma verdade, né? Então, se for estudar por livros, vai buscar autores que pensam diferente e tal, você vai usar a tua inteligência, vai fazer o teu critério e vai ver o que você acha que é verdadeiro ou falso, né? Então, essas coisas muito tecnológicas parece muito lindo e empolga a gente, mas a gente passa a ser muito mais facilmente manipulável, né? Perfeito. É Mas então, interessante. voltando lá ao Hamlet, né? Então, eu achei interessante ali porque ele acha que o Hamlet é mesmo como o Lelo disse, né? Ele é uma criatura que está em dúvida, mas ele pelo menos tem esse ímpeto de buscar a verdade, né? Pode ser que ele não encontre, mas ele não é alguém que quer demonstrar uma coisa que não é e nem usar os outros, nem se aproveitar, né? Então, é interessante isso, né? E ele demonstra sentimento, né? Aí é que é por isso que ele valoriza depois no final, né? Que ele fala que primeiro amor, tem amor, né? O sentimento tá ali, ele pode estar, mas ele tem os outros não. Um é da hipocrisia e o outro é toda aquela questão de indução, de não sei o que e tal, de sexo, Insensível insensível, totalmente, né? insensível totalmente. E o outro hipócrita, que é o pior, né? Então, nessa comparação, sim, que se você pode até ser, um certo ponto, vamos dizer assim, usar mal, mas você tem sentimento, você ama, que aí como dizer assim, você tem cura, né? Você pode se melhorar, porque você tem o sentimento, você traz o germe em você. A hipocrisia é complicado, porque ela sabe as coisas e falseia, né? Mente. E o outro não, vive tudo numa sensualidade, uma coisa totalmente diferente, de poder, de luxúria. Então, aí sim, né? Nesse sentido, eu acho que aí a grande lição ele quer dizer nesse sentido, né? Que mais vale o sentimento, né? Pelo menos sente alguma coisa para alguém, tem uma compaixão, tem um amor, né? Luta por uma causa, né? Sim. Pode estar errado? Pode, É. mas... Talvez eu esteja espremendo demais o texto no meu comentário, mas uma das coisas que também se tira dessa análise, eu, sinceramente, o segundo personagem ali eu não conhecia, mas Dom Juan e Hamlet, acho que todo mundo conhece, né? É em quem nós colocamos os nossos modelos também, né? Sim. Ele comenta ali da estátua e tudo mais, que está ali, e às vezes a gente coloca alguns modelos nas nossas vidas, algumas pessoas que nós tem como ídolo, e a gente vai ver o que essência tem essa pessoa, e na verdade não tem essência nenhuma, né? Então, também fica uma puxada de orelha aí essa questão aí em quem nós colocamos aí o nosso espelho aí para a gente poder seguir. Principalmente nos dias de hoje, né? Que as pessoas idolatram algumas pessoas aí que, né? Valorizam tanto e, né? Isso é verdade. Já que está falando, Pereira, continua você então. Então, dando continuidade aí ao estudo, agora do ensino espontâneo dos espíritos, agora vai falar sobre Casote. O médio é o senhor Alfredo Didier. Então, ele começa assim. É curioso ver surgir, no meio do materialismo, uma reunião de homens de boa fé para propagar o espiritismo. Sim, é no meio das mais profundas trevas que Deus lança a luz. E, no momento em que é mais esquecido, é que ele melhor se mostra, semelhantemente ao ladrão sublime de que fala o Evangelho, e que virá julgar o mundo no momento em que este menos esperar. Mas Deus não vem a vós para vos surpreender. Ao contrário, vem prevenir-vos de que essa grande surpresa que deve apoderar-se dos homens ao morrerem, deve ser para eles fúnebre ou feliz. Foi para o meio de uma sociedade corrompida que Deus me enviou. Graças à clara evidência, alguma dessas revelações que em meu tempo pareciam tão maravilhosas, hoje se mostram muito naturais. Para mim, todas essas lembranças não passam de sonhos. E, louvado seja Deus, o despertar não foi penoso. O Espiritismo nasceu. Ou melhor, ressuscitou em nosso tempo.
O magnetismo era do meu tempo. Crede que as grandes luzes precedem os grandes clarões. O autor de Le Diable a Morrer vos lembra que já teve a honra de conversar convosco e se sentirá feliz em continuar suas relações amistosas. Ali tem acho que a biografia ali do Cazotte, né, que é Jacques Cazotte, 1719-1792. Nasceu em Dijon, França, estudou em colégio jesuíta e foi para Paris aos 32 anos, onde começou a produzir suas obras literárias. Tinha aversão ao espírito filosófico do seu tempo e escrevia sempre pelo viés da sátira e da paródia humorística, com fantasia ou teor sobrenatural e caráter moralista. Denunciou a violência e as torturas numa visão maniqueísta de bem e mal. No romance Le Diable a Morrer, que marcou o início do fantástico na literatura ocidental, incluiu o que sabia sobre o martirismo, cabala, mas rechaçou tanto o maravilhoso quanto o verossímil, realista, numa clara ambiguidade proposital, deixando à imaginação do leitor a possibilidade de que os fantasmas sejam de origem diabólica, já que a personagem feminina é associada à reencarnação do diabo. Vendo a Revolução, uma obra satânica, destinada a destruir a fé, a tradição e a monarquia, o autor é alvo de um processo e acaba sendo guilhotinado em 1792. Posteriormente, a figura de Cazotte será identificada com a de um profeta que prognostica, né, a morte dos reis e de alguns dos seus amigos, assim como a sua própria morte e a futura sorte do processo revolucionário francês. Martinismo é uma corrente maçônica de misticismo judaico-cristão, baseada nos ensinamentos de Louis Claude de Saint-Martin, 1743, sobre a queda do homem. Deixa eu especular aqui uma questão. Interessante é que essa parte que ele fala, né? Porque nós estamos falando aqui de uma pessoa que aparentemente não tem ali um contexto espiritualista, nem espírita, muito menos espiritualista, não sei, né? Mas que ele cita aqui, né, no texto dele o seguinte, olha, o despertar não foi penoso, o espírito nasceu, né? Então a gente vê ali que ele começa o texto dizendo, né, que é curioso ver surgir no meio do materialismo uma reunião de homens de boa fé para propagar o espiritismo. Não sei se ele se auto-incluía nessa questão de materialistas, mas que conversavam sobre o espiritismo. E aí no texto seguinte ele fala, né, hoje se mostram muito naturais. Para mim, todas essas lembranças não passam de sonhos e louvado seja Deus. O despertar não foi penoso. Então, não sei se a gente consegue levar essa frase dele para o despertar dele lá no plano espiritual, mas ou ele dizer que não foi penoso é interessante, né? Porque aqui a gente sempre comenta aquelas questões, né, Pereira e Sônia, sobre, eu vou para umbral, vou para não sei aonde e tal, e aí a gente vê um literário, né, literário, que fazia até suas críticas ali à questão filosófica da época, né, falando que o despertar dele não foi penoso. Então, não precisamos nos menosprezar tanto, talvez, né, e achar que estamos condenados já ao inferno, sendo que às vezes estamos no caminho certo. Ou ir para um umbral, né, ficar lá um tempão, né, porque, na verdade, a gente vê que ele era materialista, mas ele, talvez ali, pelo que a gente vê, da biografia dele, ele, na verdade, ele se tornou materialista porque ele rejeitava as coisas absurdas que o clero fazia, né, da impressão nisso. Então, ele acabou se desligando da religião, mas não que ele, né, talvez ele não acreditasse naquele Deus, né, naquela forma, né, mas ele era uma pessoa honesta, né, eu penso, né. Então, eu acho que isso vale muito, né.
Mas ele faz ali também aquela questão figurada, ele faz uma comparação da época dele, e depois ele faz no momento atual que ele fala do surgimento do Espiritismo, quando ele fala o Espiritismo Do nosso tempo, né? no nosso tempo atual, na parte final Ele, ali, no tempo dele, era o magnetismo. Né? isso, aí do Espiritismo, ele fala ainda ressurgiu, né? É como se que já existia, mas ele ressurgiu, aí ele vai comparando o tempo, que todas as coisas acontecem no momento certo. Por mais que esteja difícil, com mais dificuldade, surgiu, ressurgiu o Espiritismo, né? Numa época que era ali para ressurgir, que ou seja, no meio das trevas, que sai a luz ali, que ela vai florescer ali, que vai aparecer, né? Então o texto deixa bem claro ali na parte final, que ele conta a experiência dele, e depois ele compara com o surgimento do Espiritismo. É bem interessante essa colocação também. Sim, e é interessante que no finalzinho ele se trata em terceira pessoa, porque ele conclui assim o texto ali no final. Vou até compartilhar aqui. Ele conclui assim o texto no finalzinho. Deixa eu esperar compartilhar para todos. Né? Então ele assina como Cazotte, né, que é o Jacques Cazotte. E aqui no último parágrafo diz assim: o autor, né, de Le Diable Amour, é assim que pronuncia, Sânia? Le Diable Amour? Amoroso, né? Então, vos lembra que já teve a honra de conversar convosco e se sentirá feliz em continuar suas relações amistosas. Então, ele falando dele na terceira pessoa, né? Então, ele está dizendo, já vim, já conversei alguma coisa com você e gostaria que me chamassem mais aí para a gente continuar as nossas relações. Interessante isso, né? Então, aí ali que eu estava falando do texto, quando ele fala ali, né, que ressuscitou, né, quer dizer, e aí ele fala que sempre precede grandes clarões, né? E é isso mesmo, que todas as grandes revoluções, todas as grandes, até mesmo parte filosófica, surgiram em épocas difíceis, né? Aparecem essas... eu acho que aí que está a grandeza da justiça divina, né, do amor divino. Sempre aproveita esses momentos que a sociedade está buscando respostas, buscando alternativas, aí é um momento propício para você utilizar. Apesar que nesse momento também é propício para novos conceitos errôneos aí, né? Entra tudo junto, né? Porque quando está buscar algumas soluções, pode pegar para um caminho errado. Mas normalmente essas grandes ideias surgem nesses momentos mesmo, de muita dificuldade, né? Como ele disse, momento de trevas mesmo, né? Em que ninguém estava mais pensando em Deus, estava rejeitando. Aí surge aquele movimento ali, mostrando Deus de uma outra forma, né? Para que pudesse atingir os corações das pessoas, né? Eu acho isso maravilhoso mesmo, né? Que Deus está sempre ali nos oferecendo a mão, né? Então, estamos caindo no abismo, mas Deus dá um jeito de trazer de outra forma, para ver se a gente entende, né? Aí que coloca, que todo mundo está buscando, não acha, e de repente aparece uma luz, agarra, né? É como se jogasse opa, é aqui, né? Porque você tem que buscar alguma coisa, né? E é mais propício para isso, né? Como diz o Haroldo, né? O problema o que ele comenta, né, numa parte do livro Nosso Lar, lá eu gosto de escutar o Haroldo, que o Haroldo ele pega um parágrafo e ele transforma num 30 minutos de conversa, né? E ele comentando ali uma parte que André Luiz fala, né, que nós somos muito imediatistas. Agora, imagine se lá na época de André Luiz, né, na escrita do livro Nosso Lar, já se tratava como imediatista, imagine nós hoje, né? Como que a gente não é essa questão imediatista. E aí, às vezes, a gente não entende bem como funciona, né? O tempo de Deus, o tempo das evoluções, o tempo dessas convulsões que a gente vai tendo e não consegue vislumbrar, às vezes, uma luz no fim do túnel. Por exemplo, as questões que nós estamos passando hoje, fica difícil você enxergar uma luz no fim do túnel. Mas eu me lembro de um outro escritor ali que escreveu que Deus não joga dados, né, com a humanidade. Né? Então, não é nada por acaso, não existe o acaso. Se as coisas estão acontecendo dessa forma, é aquele momento daquela fábula lá que a gente lê, né? Que a alegria passa e a tristeza também passa, né? Que eram as duas caixinhas que o monge andava, né? Então, se a gente está passando talvez por essa fase difícil, né? É porque nós temos que passar por ela, mas a parte difícil passa e a parte ali da exaltação, da alegria também vai chegar, né? Então, temos que ser confiantes e manter firme, né? Eu acho que a grande dificuldade atual é essa maneira de pensar na dualidade, o bem e o mal, né?
Então, é um do lado do bem e do lado do mal, vira uma briga entre o bem e o mal. Isso é complicado, porque nós temos que pensar como evoluir um pouquinho de seres espirituais, aí que vem a filosofia espírita nos colocando. E claro que existe o mal, não estou dizendo isso, que não existe o mal, mas nós temos que ver também o mal como espíritos que precisam, são irmãos nossos que estão doentes e que precisam Sim, modificar. porque uma coisa é você considerar o fato mal, existe o fato mal. Isso. Agora, o ser humano não é de todo mal. Né? A dualidade ele a maioria está ali naquela dualidade mesmo, é um pouco bom, um pouco mal. Alguns são uma porção maior de maldade, né? Mas a gente sabe que todos esses, né? Mesmo aquele tartufo lá, aquele vício na outra ali, até esses um dia vão superar essas imperfeições e vão seguir o caminho do bem, né? E algumas linhas religiosas mais antigas ainda continuam pregando isso, né? Nós somos do bem, vocês são do mal, né? Aí você vê algumas que ficam ali, porque nós somos aqui, porque aqui vocês... isso é terrível, né? Quer dizer, em vez de esclarecer, você separa, né? A separação. É complicado essa questão aí. Eu acho que o momento é esse, porque as grandes mídias de comunicação, ela parece que acentua mais isso, né? Essa divisão, assim, claramente, individualmente, cada um também vai ficando nessa jogada. É que nem a Sônia falou, agora eu sou bem, eu sou mal, mas quando eu sou mais bem, eu sou mais mal. Você fica naquela dúvida, né? Em algum momento eu sou do bem, em outro momento eu sou do mal. Sim, porque ninguém aqui é perfeito, né? Então, o mal é mal, o bem é o bem. Agora, as pessoas têm um pouco de cada um, né? Claro, em proporções diferentes, mas nós temos, senão não estaríamos aqui no mundo imperfeito ainda, né? O Pereira, que gosta dessa questão ali da física quântica, coloquei no meu story lá, Pereira, no meu Instagram. Hoje eu estava assistindo um vídeo de um físico e ele comentando exatamente essa questão ali, né? A dificuldade entre a pessoa optar pela verdade ou optar pelo dinheiro, né? E o canal dele ele é bem simples, ele grava ali com o celular na cara dele, bem perto, inclusive, da cara dele, e ele trazendo que está, por ser um assunto muito desconhecido ainda, a física quântica, tem muitos especuladores, né, que ficam falando coisas e já está arrastando uma infinidade de pessoas ali com ensinamentos que não tem nada a ver, né? E aí, um dos ensinamentos que o cara trouxe lá era o ensinamento de que as atitudes que eu estou tomando agora, elas podem fazer a mudança no passado, sabe? Uma coisa assim, como diz ele, assim, uma coisa assim, confusa de se entender, para ele que é físico, né? E aí achei interessante que ele trouxe exatamente isso que nós estávamos comentando, né? Que é a questão dessa dualidade. Se a pessoa ela não pode ser sincera e ganhar o dinheiro suficiente. Não, ela vai ter que optar, ela tem que ganhar bastante dinheiro, mesmo que ela tenha que ser não seja sincera. E aí ele até trouxe um dos canais ali de física, né? Muito conceituado, um canal americano, que o cara foi lá e debateu esse artigo do cara, concordando com o artigo. Ele falou assim, não sei como que eles concordaram, mas tudo bem. Passou-se, isso faz uns 5 anos. Passou-se lá uns 5 anos, esse cara desse canal, ele reviu os seus conceitos e falou que aquilo não é possível, não tem como ser possível aquele. E se retratou, mas perante uma outra pessoa lá, uma outra mulher, que é uma física muito famosa também, se retratou com ela. Aí eu achei legal que ele trouxe a pergunta. Agora me diga uma coisa, aquele vídeo dele, lá de 6 anos atrás, que tem mais de 2 milhões de visualizações, você acha que ele tirou do canal? Não tirou. Por quê? Porque ele prefere, né, dizer assim, eu não concordo mais com aquilo, mas deixar o vídeo lá monetizando, né, com um ensinamento errado, do que ir lá e tirar o canal e eu perder ali os rendimentos que vêm daquilo. Você vê que é complicado essa questão, né, de você optar pelo certo e o errado. Porque daí aí é que está a grandeza do espiritismo, né? Daí nós vamos ver que nós não somos esse... nós estamos vestindo uma personagem aqui agora, um corpo que estamos usando aqui, né? Mas nós não somos isso, nós somos uma essência espiritual, porque senão a questão de felicidade é muito individual, porque se nós somos seres individuais, aí as pessoas comparam a felicidade, que ele falou ali, ele está querendo comparar alguma coisa ligada à posse, né? A imagem do outro.
E não é, porque tem pessoa, ela pode ser, por exemplo, de uma vida de posses mediana, claro que é quase impossível se você não tiver o mínimo para você sustentar na parte de alimentação, de higiene e tudo, você ter mais. A pessoa pode ter o mínimo possível e ser muito feliz, e a pessoa pode ter muitas posses e ser infeliz. E agora você vai querer resolver ainda, que é a questão da culpa, resolver com a questão hoje aqui, uma coisa lá do passado que aconteceu. É absurdo, né? Para nós que somos espíritos, é absurdo. Você pode interpretar aquilo de uma maneira diferente e usar aquele ensinamento para você mudar hoje. Mas não o contrário, né? Não teria nem muita lógica, né, Pereira? Mudar o passado. Vamos ajustar daqui para frente, como já dizia Chico, né? Ninguém pode voltar e fazer um passado diferente, mas todo mundo tem a possibilidade, né, de criar um. Mas eu posso olhar aquele passado e reinterpretar de uma maneira diferente e tirar a experiência daquilo, né? Sim. No ensinamento. Então vamos ver agora que termina, o Kardec faz o comentário aqui. Na sessão seguinte, foram dirigidas ao espírito Casote as perguntas que se seguem. Na última vez em que aqui viestes espontaneamente, tiveste a gentileza de dizer que que votaríeis de boa vontade. Aproveitamos o oferecimento para vos dirigir algumas perguntas, se assim o quiserdes. Primeira, a história do famoso jantar que predisseste a sorte que aguardava cada um dos convivas é inteiramente verdadeira? Kardec pergunta. Resposta. É verdadeira no sentido que a predição não foi feita numa única noite, mas em vários jantares, no fim dos quais eu me divertia em amedrontar os meus amáveis convivas, por meio de sinistras revelações. Parece bem o assunto que eu estou falando aí, né? O cara vai alimentando, né? É interessante que ele, pelo que dá a entender ali, né, ele era uma pessoa muito influente da época, né? Tinha histórias e tinha, né, por ser escritor também devia ser muito famoso. Então Kardec traz aí umas questões que para nós, assim, tipo, nem imaginava que ele tinha feito isso no jantar, né? Mas que para a época, por isso que a gente tem que analisar a época, né? Para a época era uma coisa interessante, Kardec já quis tirar limpo, né? Vamos conversar aqui, conta aqui para nós sobre se é verdade essa parada agora, né? Porque hoje para nós o influencer é o youtuber aí, esses caras que ficam usando aí, mas naquela época era esses caras, esses artistas, esses personagens aí, né, que faziam esse jantar, essas reuniões aí, eles que influenciavam grande massa, né? Segundo, conhecemos os efeitos da dupla vista e compreenderíamos que, dotado dessa faculdade, tivesse podido ver coisas distantes, mas que se passavam naquele momento. Como pudesse ver coisas futuras que ainda não existiam e vê-las com precisão? Poderia dizer-nos, ao mesmo tempo, como foi dada essa previsão? Falasse simplesmente como inspirado, sem nada a ver? Ou o quadro dos acontecimentos que anunciastes se vos apresentou com uma imagem? Tende a bondade de escrever isso, tão bem quanto puderdes para a nossa instrução. A Espírito responde. Há na razão do homem um instinto moral, que o impele a predizer certos acontecimentos. É verdade que eu era dotado de uma clara evidência extraordinária, mas sempre humana, para os acontecimentos que então se passaram. Mas acreditais que o bom senso ou o sadio julgamento das coisas terrenas possam vos detalhar com anos de antecedência tal qual circunstância? Não. A minha natural sagacidade aliava-se a uma qualidade sobrenatural, a dupla vista. Quando eu revelava às pessoas que me cercavam os terríveis abalos que deveriam ocorrer, evidentemente eu falava como um homem de bom senso e de lógica. Mas quando eu via pequenos detalhes dessa circunstância, quando eu via visivelmente tal qual vítima, então eu não falava mais como um simples homem dotado, mas como um homem inspirado. Interessante essa resposta dele também, né? Terceiro, independentemente desse fato, tivesse outros exemplos de previsão durante a vida? Sim, eram todas mais ou menos sobre o mesmo assunto,
mas como passatempo, eu estudava ciências ocultas. Eu me ocupava muito do magnetismo. Olha aí. Quarto, essa faculdade de previsão vos acompanhou no mundo dos espíritos? Isto é, após a morte ainda preverdes certos acontecimentos? Sim, esse dama ficou muito mais puro. Aí o Kardec faz uma observação aqui. Observação, poder-se-ia haver aqui uma contradição com o princípio que se opõe à revelação do futuro. Com efeito, o futuro nos é oculto por uma lei muito sábia da providência, considerando-se que tal acontecimento prejudicaria nosso livre-arbítrio, levando-nos a negligenciar o presente pelo futuro. Além disso, por nossa oposição, poderíamos entravar certos acontecimentos necessários à ordem geral. Mas quando essa comunicação nos pode impelir a facilitar a realização de uma coisa, Deus pode permitir a sua revelação nos limites designados por sua sabedoria. Interessante a resposta do Kardec, a observação dele também, né? Com certeza, porque eu, sinceramente, sim, eu costumo pensar a questão do prever o futuro, como mais ou menos, a gente já comentou sobre isso, né? Aquela questão lá do trem que vai estar vindo pelo trilho e ele tem que escolher em qual dos dois ali matar, se mata os 5 ou se mata as pessoas, né? Então, ali, para quem vê de cima do morro, ele está vendo o futuro, né? Ele está vendo o futuro porque está vendo uma coisa que uma seria criança não vê. quase uma dedução, como ele diz no texto ali, né? Uhum. Pela perspicácia que ele tinha, ele deduzia, né? O que as consequências, né? Do presente. Porque a gente sabe o quanto qualquer mínimo detalhe que a gente muda no nosso comportamento hoje, o quanto que ele reflete daqui 5, 10 anos. Imagine você ter um conhecimento, não, ó, tal ano você é assim. Provavelmente aquela rota que você ia trilhar para chegar naquilo lá, você vai desviar que você não vai chegar naquele ponto. Então é totalmente prejudicial. Eu concordo com você plenamente. Eu tenho muita dificuldade nessas previsões detalhistas, né? De que vai acontecer exatamente assim. Eu acho que, eu concordo assim, que a probabilidade que você falou de você estar vendo, você está conhecendo a pessoa, os atos que ela está fazendo, conhecendo como um todo, o caminho que ela está seguindo, você pode deduzir que se ela não mudar, ela vai acontecer isso. Mas detalhes que nem eu vi algumas obras e alguns autores colocando, que passando-se 5 anos, 10 anos, a pessoa aconteceu igualzinho aquilo, da roupa, do jeito tudo ali, para mim, eu acho um pouco fantasioso isso, né? Tanto é que o próprio Coronel de Rochard, que ele estudava, fazia algumas previsões de futuro, as o passado, ele retrobando no futuro, ele não foi muito bem, não. Algumas coisas aconteciam meia, vamos dizer assim, né? A Sônia também estudou isso. Que eram pessoas, né, que estavam no estado alterado de consciência, né, que seria o sonambulismo, né? E elas previam o seu próprio futuro, né? Iam, como elas iam para o passado, iam também para o futuro, dizendo que, né, tinham casado, ou tinham feito isso, aquilo, já estavam vivendo assim, ou estavam com tal idade, tal e coisa, né? E aí, passou tempo, e alguns ele pôde né, seguir a evolução e ver realmente o que aconteceu. E não aconteceu nada daquilo, né? Muito diferente até algumas coisas, casos bem, porque eu também acho que vai depender muito senão aí que daí nós seria o quê, né? Acabou o nosso livre-arbítrio, né? Mas seria tá aqui predestinado, não existe. Pois então, aquilo que a gente conversou, e aí entra a física quântica para dar esse entendimento. Existem várias possibilidades. Você pode prever uma delas, mas a pessoa escolhe a outra, porque são infinitas possibilidades que você pode escolher, né? Você pode se mudar de cidade, e daí acontecer uma série de coisas em consequência, ou você pode, né? Porque às vezes você oferece um emprego em outro lugar, você pode decidir ir ou não ir. Ou então, vem alguém e você quer casar, você pode decidir casar ou não. Agora, você pode ver, se casar, vai acontecer tal coisa. Mas aí você viu uma das possibilidades. Aí, de repente, a pessoa escolheu não casar, daí é outra possibilidade. Eu penso que a gente tem todas essas possibilidades. Aí vem outra linha do que é também dos quânticos aí, do universo paralelo, né? E se vai se formando vários universos paralelos, né?
Mas Então, aí eu acho muito não, eu sei, fantasioso. muito fantasioso, mas é mais ou menos nessa linha que você está falando, porque daí, ó, tá vendo? Se eu tivesse lá, teria acontecido isso, Mas aí aí você consegue seria uma acessar. interpretação, uma interpretação, mas eu acho que na minha visão, isso aí não Eu tem também, cabimento. mas tem uma linha que segue esse raciocínio, né? A gente está colocando aqui em termos disso para raciocinar, porque, mas eu também concordo com você, porque é tudo uma questão de, na vida sempre é assim, principalmente as coisas mais importantes. Eu dou um exemplo meu aí, uma época que eu tinha vindo aqui para Curitiba, cheguei aqui, tive uma proposta para trabalhar que me levava eu para bem longe. E eu estava estudando dentro da Casa Espírita, resolvi ficar aqui, né? Que era favorável para mim financeiramente, e eu tomei a decisão. E se eu tivesse ido para lá? Eu sempre refleti sobre isso também. O que teria acontecido? Eu não estaria aqui, né? E assim como que você me conhece recentemente também, há uns 4, 5 anos atrás, eu também estava nessa dualidade de retornar para o outro lugar, porque eu estava com uma certa dificuldade comercial e tal, que estava muito difícil. E aí você vai medindo, né? Aí o livre-arbítrio. Puta, eu vou ou não vou? A lógica dizia que eu tinha que ir, a pressão de família dizia que eu tinha que ir, tudo. E eu decidi ficar. E hoje estou aqui. Quer dizer, e se eu tivesse ido, o que tinha acontecido? É mais ou menos isso que a senhora está falando. E quem ia prever esse futuro? Entendeu o raciocínio? Se alguém estivesse vendo isso, olha, vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão. E eu acho que a Então, vida é assim de decisões. e por isso que eu Constantemente. acho. E, Casar, por exemplo, não casar, ser solteiro, estudar isso. direitinho, não estudar, eu ia fazer a Então eu faculdade penso X, assim, Y. essa que entrou em sonambulismo e previu o próprio futuro, ela viu uma das possibilidades, né? Mas depois ela, na vida real, ela tomou uma outra decisão em algum momento, e aí aquilo que ela tinha previsto não aconteceu, mas não é que ela tenha inventado. Eu acho que ela viu uma das possibilidades, né? Você fez Eu- até eu lembrar, eu com meus filmes de ficção, que eu adoro ficção, né? Tem aquela série Avengers, né, que é da Marvel lá, e são guerreiros, são lutadores e tudo mais. Mas isso que você falou do ver uma das possibilidades, ele tem uma cena bem nessa parte mesmo. Então tem um mago, né, dentre todos os heróis tem um mago, e eles estão lutando lá com o cara do mal lá, e aí eles estão perdendo a batalha, né? E aí ele consegue acessar o futuro, né? E ele começa a acessar, tal. E aí, quando acontece, e ele é um dos mais poderosos, né? Então, quando acontece dele voltar, né? Um dos que tá lá tá quase morrendo. E ele vai lá e se coloca na frente dele para ele ser capturado e não capturarem aquele, né? Aquele que tava lá, o outro herói. E aí eles dizem assim, nossa, mas por que você fez isso? Ele bem assim, eu acessei mais de 1 milhão de possibilidades possíveis e a gente perde em todas elas. A única que Uhum. a gente ganha, eu observei que ele estava vivo. Então, na análise dele foi isso. Você imagine 1 milhão de possibilidades. Então, não é uma Então, questão. imagine que legal se pudesse ter essa visão, né? É bem bacana Não mesmo. é, Aí tinha uma possibilidade, você segue aquela, né? então, é muita É, pretensão de você ver um vislumbre de alguma coisa e assim, não, é isso aqui, vamos certo de olho fechado. então tem uma questão muito intuitiva que fala que a gente tem a gente recebe. E isso eu acho que está desde as pequenas coisas até as decisões maiores, mas nós somos cercados disso. Eu saio daqui para ir para uma determinada região. Chega ali, tem uma rua, aí você pode ir para a direita ou para a esquerda. Aí eu resolvo ir para a esquerda. Chego lá, acontece essa coisa, mas foi uma decisão que eu tomei. Estou falando das pequenas coisas. E as grandes coisas também são assim. Eu acho que a vida é sempre isso, né? O livre-arbítrio está nisso. Eu decidi, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, que na esquerda eu posso ser assaltado, aí vem a intuição, não, vai para a esquerda. Já aconteceu isso, você vai para a Então, esquerda. aí é que entra a intervenção, quando você faz oração, para você É, pedir a melhor escolha, né? Aí eu acho que a intervenção divina é nesse sentido, né? Quando você pede e se coloca de uma forma humilde para que, poxa, eu não sei escolher, então me ajuda a escolher, né? E é, aí, geralmente, a escolha é para o bem, né? Para o eu, teu eu, bem, né? eu fiz essa análise aí, depois estudando algumas questões ali de futuro aí, eu fiz essa questão, trouxe para mim, e eu comecei a fazer uma análise de algumas decisões que a gente vai tomando, e eu vi alguns pontos que foi importante, crucial para mim, para o meu engrandecimento como pessoa, né? De eu ter tomado a decisão para cá ou para lá. E eu acho que vem aí, na minha opinião, que a senhora colocou, aquela questão de eu pedir discernimento, pedir força.
E daí vem uma coisa assim que parece lógico para todo mundo. As pessoas que estão perto de você falam, pô, mas não tem sentido você tomar uma decisão dessa, né? De você ficar aqui em Curitiba naquela época, para mim não tinha. O Lelo conhece uma história, a Sônia conhece uma história, estava nisso, dificuldade tremenda, as coisas não iam. E de repente eu tomo a decisão de ficar, passa uns tempos, 2, 3 meses, surge uma oportunidade que eu jamais pensei que ia acontecer, entendeu? E você consegue vamos dizer assim, se endireitar de novo e prosseguir. E aí? Como que você analisa isso, né? Aí onde que estão as previsões do futuro? Então a vida é isso. Aí você fala, puxa vida, graças a Deus, né? Se eu tivesse tomado a decisão, quem sabe o que teria acontecido, né? Pois é, mas se veja que ali, nessa tua decisão, né, agora, só puxando aqui coisa, né? Mas eu acho que você foi legal porque você não foi atrás puramente do material, né? Você ficou E da muito lógica, grande do parte. raciocínio lógico, aí que você falou, da coisa assim Você foi muito pela questão espiritual e emocional, né? Porque, na verdade, todo mundo que trabalha com você na casa espírita não queria que você fosse, né? E você também tinha o vínculo, né? Então, você, na verdade, valorizou um pouco isso. E eu acho que isso é positivo, né? sim, Então, você acabou tendo depois uma consequência bem positiva disso, né? é a, Passou um momento difícil, mas veio a compensação, né? é a confiança, né? A fé, né? Fala, poxa, você acha que não tem como. Aí é o que vem, o que eu vou perder, o que eu vou ganhar. Eu posso ganhar financeiramente, eu posso ganhar, né? Vou, família e tal, tudo. Mas e o outro lado? Eu vou me perder né, o que eu realmente gosto, como eu sigo. É bacana esse raciocínio, a gente gosta de colocar esse raciocínio prático, e eu acho que é bacana para as pessoas também pensarem nisso, né? E quando tomarem algumas decisões, pensar muito nisso, né? Pensar no que realmente importa, né? Sim, e o legal é que esse tipo de diálogo, esse tipo de experiência que a gente traz das nossas vidas, eles só são propiciados porque a gente estuda junto, né? Porque se a gente não estudasse junto, não tivesse lá um casote que falasse sobre aquilo, da evidência, a gente nunca teria entrado nesse assunto, né? E é isso que falta hoje em dia, né? Às vezes eu vejo assim o pessoal sai para comer, para se divertir com os amigos, é todo mundo no celular, cada um na sua vida ali naquele mundinho, e eles perdem nessa possibilidade de trocar experiência, conversando um com o outro, que é o que realmente enriquece a pessoa. Né? E esperamos que isso Então, também nós, possa ajudar, né? As pessoas que estão ouvindo nós, e né? você vê, por isso que a gente diz que a tecnologia é neutra, né? Nós estamos usando a tecnologia para o lado positivo, que é da interação entre as pessoas, né? Facilidade de interação e tal, e a gente poder, e outros usam a tecnologia para se isolar, né? Então, aí é ali para ver cada um mesmo, né? Da forma que você utiliza, né? Cada avanço da humanidade. Muito bem. Chegamos no horário? Olha aí só, rapidinho, né? Parece que passa tão rápido. É uma conversa que passa tão rápido. Eu acho que esse é o objetivo que o Lero falou, né? Esse objetivo nosso aqui é a gente trocar ideias, trazer nossa experiência, nossos conhecimentos e que as pessoas possam despertar para algumas questões ligadas ao assunto estudado hoje, né? Bom, gente, então vamos aproveitar esses instantes para agradecer. Agradecer a Deus. Sempre temos que agradecer por podermos estar aqui nessa experiência terrena. Jamais podemos esquecer que somos seres espirituais, somos espíritos, individualidades que precisam ainda se purificar, se burilar, progredir, nascendo no corpo físico. Por isso, nós temos que aproveitar o máximo possível essa nossa experiência para progredirmos, evoluirmos como seres. Sempre lembrando que nós só levaremos aqui do mundo terreno nossas experiências, nossos sentimentos, nossos aprendizados.
O restante fica tudo para cá. Por isso a importância de nós estarmos sempre atentos, buscando conhecimentos que possam engrandecer a nossa alma, o nosso ser espiritual. Obrigado, Deus. E aí, nosso agradecimento especial a Jesus, que através do Evangelho vem nos dar o caminho, a rota a ser seguida, para podermos compreender a nossa essência e progredindo. E, como Jesus prometeu, Ele nos deu a revelação através da doutrina espírita, aonde veio nos tirar o véu do mundo espiritual, para que assim pudéssemos compreender mais profundamente o Evangelho. Quem somos, de onde viemos, para onde iremos. Aí está a grandeza. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos da codificação espírita, Kardec, toda aquela equipe coordenada por Jesus, que veio nos abrir o véu da ignorância e nos demonstrar o mundo espiritual. Assim, com muita gratidão, vamos encerrando mais esse estudo desta obra, que nos traz tantos conhecimentos. Mais uma vez, obrigado, que assim seja.